É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Em 1999, o presidente da Junta de Freguesia de Rãs, em Penafiel, ficou conhecido de todo o país. No Congresso do PS, fez um discurso que deu que falar e abraçou o líder António Guterres. Depois disso, lançou um disco e participou no Big Brother e na Quinta das Celebridades, tornando-se uma figura da cultura popular e mediática. Concorreu às últimas eleições presidenciais, tendo conseguido mais de 3%, e fundou o partido RIR, onde não chegou aos 40 mil votos nas últimas legislativas. Vitorino Silva é famoso, tem verbo fácil e sentido de humor. É calceteiro de profissão e conquista com facilidade a simpatia das pessoas. Mas não é clara a sua agenda política. O que, nestes tempos de pouco conteúdo programático, até pode ser uma vantagem eleitoral. Nestas eleições, Vitorino Silva ficou inicialmente de fora dos debates frente a frente. A RTP e a Porto Canal acabaram por o acomodar, mas esta discriminação inicial acabou por lhe dar vantagem na campanha para mais facilmente aparecer como candidato que vem e está fora do sistema. Na entrevista de hoje, que continua a série com os vários candidatos à presidência da República, tentarei perceber o que realmente faz correr Tino de Rãs. Se os seus argumentos são válidos ou se trata apenas de um populismo simpático. Se tem uma visão para o país ou apenas uma visão para si mesmo. Muito obrigado, Vitorino Silva, por ter aceitado este convite que lhe fiz. É uma honra estar aqui, é uma honra. Para mim também. Não foi inicialmente convidado para os debates. Porquê é que acha que isso aconteceu? Acha que foi discriminação? Foi de propósito. As pessoas sabem que eu ando por aqui. Vivemos num país em que as pessoas são formadas e têm informação, estavam atentas, sabiam que se eu conseguia há 5 anos, facilmente ia conseguir. Só que toda a gente sabe que quem controla, no fundo, o palco mediático é o Parlamento. E controla porquê? Porque quem financia as grandes televisões, as televisões que têm mais voz, que têm mais share, que têm mais mercado, são subsidiadas por os partidos, à exceção do PCP, que com assento parlamentar. Mas as televisões não dão dinheiro às televisões, não é? Os partidos não dão dinheiro às televisões. Não, é a publicidade, não é? Não é publicidade. Não, toda a gente sabe que recebem as televisões, a SIC, a RTP, a Receberam TVI. desta vez agora? Não, receberam desta vez, claro que os partidos depois têm que cobrar. E cobrar é quê? É fechar, a ver, porque ninguém gosta de concorrência. Diga uma coisa, mas sabe que quando os debates foram marcados havia 9 candidatos, certo, na altura. Não se sabia ainda quais é que iam entregar assinaturas ou não. Se tivessem sido marcados frente a frente, isto daria 36 debates. Acha que é possível haver 36 debates frente a frente ou acha que as televisões deviam ter alterado o agendamento a partir do momento que perceberam que só um candidato é que tinha ficado fora? Imagino que ninguém conseguia arranjar as assinaturas e não havia candidato nenhum. Não ia haver debate nenhum. Um dia pode acontecer em que haja uma eleição e que ninguém queira ser candidato. Assim como pode haver muitos, pode não haver nenhum. Ou seja, vivemos num país em que não podemos andar com a calça à frente dos bois. A minha pergunta só é: não é possível 36 debates? Não é possível, não é? Eram mais dias do que os dias. Concordo, mas não pode ser sempre o mesmo a ficar de fora. Eu há 5 anos atrás era candidato, arranjei assinaturas. Na altura, quando consegui, eles ficaram surpreendidos. E para não dizer que eu tinha o mesmo processo que os outros, chamavam-me um candidato provisório. A candidatura não vai ser aprovada. Ele não tem máquina, o que é certo é que foi aprovado. Mas acha que é um candidato que incomoda mais a comunicação social do que qualquer outro candidato? Não, eu não incomodo a comunicação social. A comunicação social gosta de mim, todos os jornalistas gostam de mim. Pois é, que eu até acho que tem boa imprensa. Não, a minha imprensa é que eu nunca pedi um segundo, nunca pedi um frame em televisão. Não há nenhum jornalista que diga, eu tiro por sinal para aparecer. Eu sei que há muita gente que até vai à entrevista e diz, eu vou, mas tenho que responder estas perguntas, estas. Isto também sei, porque eu estudei comunicação, sei o que é a pergunta e sei o que é a resposta. Eu não posso esquecer quem é. Neste domingo eu fui a um programa do Ricardo Pereira, 1.400.000. Claro que eu paguei 1.399.000 que foi por causa do Ricardo. Mas às tantas
Está a ver? Ou uma ou duas pessoas que foi por causa do Tino. Mas se eu percebi, acha que foi discriminado porque está fora do Não, sistema de partidário. propósito, não. E é porque não, está fora do por sistema maldade. partidário. Não foi. Também, mas por maldade, por alguma razão, não é? Há alguma motivação. Se há 5 anos acha que é porque está fora do sistema Se há partidário. 5 anos fui posto fora. Se há 2 anos, quando criei o RIR, fui posto fora. Toda a gente sabe que o RIR só não meteu o deputado na Assembleia da República porque foi completamente abafado. Não foi o único, não é? Houve vários partidos que foram abafados e conseguiram. Mas o que é certo é que nós não podemos esquecer que é um homem que criou um partido, que é o Santana Lopes, foi presidente da Câmara aqui desta cidade muito bonita, que é a cidade da capital, que é Lisboa, foi presidente da Santa Casa de Misgória, que é uma casa com nome na praça, foi presidente da Figueira, foi presidente do Partido Socialista, foi Partido Social de Belém, sim. Ok, e teve o mesmo voto que eu, ou pouco mais, e que teve muito, muito mais imprensa. Eu com pouco faço muito, não dei dúvidas que eu às vezes não preciso de uma oportunidade inteira. Eu com a minha oportunidade posso marcar 2 golos. Mas a minha pergunta foi, acha que é discriminado De propósito. Eu percebi que é, porque claro, se é discriminado tem que ser de propósito, mas a minha pergunta é, se acha que é discriminado por não fazer parte do sistema partidário? Não, porque incomodo, porque eu se for ouvido sou percebido. Mas incomoda em quê? Em que é que incomoda? Porque a minha linguagem é simples, eu quando digo que a linguagem que eu uso é 10% das palavras portuguesas, que é a minha língua, eu gosto muito de português, claro que eu respeito quem escreve com as palavras todas, mas há muita gente que fala com as palavras todas e depois as pessoas não percebem. E mesmo eles que as falam, estão a dizer aquilo que nem foram eles que escreveram. Há muito político que faz discursos que não sabe o significado das palavras que fazem. Considera-se fora do sistema? Eu considero-me uma pessoa normal com vida normal. Eu considero-me... Normais somos todos, não é? Não, mas normais somos todos, mas... Quer dizer, todos somos indivíduos uma vida normal porquê? Como é que é possível? Às vezes as pessoas dizem, então Tino, estás a fazer uma longa-metragem. Então não é uma pessoa normal. A maior parte das pessoas normais não fazem longas-metragens, não participam em programas de televisão, não publicam. Não é uma pessoa normal. Criticam fazer coisas. As grandes críticas que me fazem. Está bem, eu não estou a fazer uma crítica, estou a dizer, diz muitas vezes que é uma pessoa normal. Não é uma pessoa normal. É uma pessoa com uma vida normal. É uma figura pública, que tem acesso aos meios de comunicação social que a esmagadora maioria da população não tem. E portanto, não é uma pessoa. Então não tem. Olha, como disse, teve o Ricardo Araújo Pereira. Não tenho. Hoje foi assim que estou a entrevistá-lo aqui. Não, mas não fui eu que disse ao Ricardo, posso-te levar. Se eu dissesse ao Ricardo, leva-me aí, ele não me levava. Se eu dissesse ao Daniel, leva-me aí, tu não me levavas. Eu tenho a certeza absoluta. Está a ver? Que se eu algum dia pedisse a algum jornalista, deixava de ter esta essência, esta liberdade, porque eu acho que a liberdade... Mais me ajuda. Ainda por cima, não pede e convidam-no. Portanto, não é uma pessoa normal. É que a minha questão é, o Vitorino Silva muitas vezes faz um discurso de alguém que é igual aos outros e, portanto, um bocadinho a ideia que está muito na moda, que é, eu não sou do sistema, eu começo quase com vontade de ser do sistema, porque como ninguém lá está, só nestas eleições, Daniel, a quantidade de pessoas que dizem que não são do sistema... Posso Daniel? Posso? Sim, pode, mas deixa-me acabar de fazer a pergunta. O PCP e o Bloco de Esquerda dizem que não são do sistema, o André Ventura diz que não é do sistema, o candidato da Iniciativa Liberal diz que não é do sistema, a gente ainda vai descobrir que o sistema é o Marcelo Rebelo de Sousa, não há mais ninguém. Não, uma coisa é, as pessoas utilizam o termo, está muito na moda. Sim. E às vezes a moda é passageira, ok? O Tino não precisa de mudar, a montra é a mesma, porque há muita gente que de vez em quando tem que se adaptar e tem que mudar de montra sempre, não é? Eu não, o Tino que as pessoas conheceram quando fui presidente de junta, quando deu o abraço ao Guterres, quando é o mesmo, e essa é que é a piada. Não pode ser o mesmo, não pode ser a mesma pessoa. Não, mas não, isto é assim, eu tenho um grande aliado. Quando isso aconteceu era um anónimo, nenhum português sabia quem era, sabiam as pessoas. Mas hoje era presidente há 6 anos. Rancho, as pessoas de Rancho sabiam. E não estava sozinho, pronto, eu tenho um grande aliado que nunca passou à frente nem ficou para trás, que é o tempo. E uma pessoa que tem a certeza que nunca está sozinho, porque o tempo acompanha-nos sempre ali ao mesmo ritmo, ou seja, tenho a certeza que não está sozinho e depois viver no tempo certo. Eu sempre tive a sorte de me adaptar ao tempo certo. E porquê é que saiu do Partido Socialista? Eu saí do Partido Socialista porque, como disse há bocadinho, um dia chego a casa, minha filha vai embora, pai. Há um bocadinho antes de estarmos a gravar. Antes de estar a gravar, eu não posso esquecer que eu em 99, quando eu ia o abraço ao Guterres, eu tinha um objetivo que era pôr Rãs no mapa. Porque Lisboa estava no mapa, Coimbra estava no mapa, Setúbal estava no mapa e Rãs não estava. Porquê? Todas as terras cabem no mapa. O mapa de Portugal é todas as terras. Mas na realidade a única coisa que conseguiu foi pôr Tino no mapa, porque eu continuo sem saber nada sobre Rãs, só é sobre si. Não, posso dizer, eu vou lhe dizer uma coisa, você sabe muito bem que este ano 2020 foi um ano muito, vai ficar na história, conhecido por um ano de Covid.
ok? E as pessoas querem que 2021 pelo menos venha sangue, ou que algo mude. O primeiro bebé que nasceu em Portugal, e Portugal é um país que tem 4.000 e tal freguesias, em Portugal foi de Rãs. Isto foi este ano. O Duarte nasceu à meia-noite, o Duarte, que é de Rãs, que a mãe assinou por mim, os avós assinaram por mim. Eu hoje sou candidato porque a mãe do Duarte, longe de eu imaginar que o Duarte ia nascer à meia-noite no Hospital Penafiel, onde morre muita gente, porque toda a gente sabe que Penafiel é uma zona vermelha por causa de Covid, aqui no Balo de Sousa, das zonas mais afetadas, mas não morrem só pessoas em Penafiel. E às vezes as pessoas dão mais importância a uma notícia de morte. Eu não vejo grandes notícias de vida. Mas desviou-se da minha pergunta. Porquê é que saiu do Partido Socialista? Eu saí do Partido Socialista porque quis ver a minha fé crescer e, como disse, tinha um mundo ao meu lado, o mundo dos focos, ali de roda no ar. Mas podia ser um militante de base do Partido Socialista, como tinha sido até então. Não, isto é assim, não foi só eu que saí do Partido Socialista. A minha referência também saiu, o António Guterres. António Guterres saiu porque foi para... Não, a minha referência, eu acho que saímos ao mesmo tempo, em que o Guterres desaguou a secretária da ONU, e é possível uma pessoa que sai, e que até sai muito... Quando é que saiu do Partido Socialista? Foi na altura do Guterres, foi na altura da queda da ponte, não sei o quê, e em que... Mas não saiu por discordâncias políticas? Não, eu saí em grande, dei a volta ao estádio, ninguém me empurrou. Mas porquê? A questão é, foi uma razão política? Foi só porque o António Guterres tinha saído? Não, a vida é assim, é o caminho, assim como o Guterres foi à volta, eu também quis ir à volta, e não tenho dúvidas nenhuma que um dia nos vamos encontrar. Mas uma das razões, porque eu também já ouvi falar dos partidos estarem longe dos cidadãos, e o Partido Socialista, imagino que inclui o Partido Socialista nessa distância. Eu sou do Partido Socialista do tempo do Guterres. Sim. Pronto. Podia dizer que era socialista do tempo. Mas qual é a diferença do tempo do Guterres do tempo atual, por exemplo? Eu acho que o Guterres é um visionário. O Guterres estava a pressentir que... Eu acho que o Guterres... Mas abandonou-nos, não é? Não, é humildade. Isto é assim, porque o Guterres saiu completamente de rastros. E a prova do Guterres é um exemplo que às vezes as pessoas saem do mesmo cabisbaixos, né, podem ir à volta e chegar ao topo. Se António Guterres fosse líder do Partido Socialista, ainda estava no Partido Socialista. Eu gosto muito do Guterres, mas mais importante que o Guterres ser líder do Partido Socialista, é um grande líder mundial e que defende causas que eu também defendo. Mas a pergunta que eu ia fazer, o que é que fez para o RIR? O que é que fez o RIR para aproximar a política dos cidadãos? Toda a gente sabe que o RIR é um partido, eu quando digo 360 graus, eu gosto muito do sol, que é redondo, das rodas, que foi das grandes invenções do homem, né? Da roda. Quem inventou a roda não foi John Roda, foram pessoas anónimas, pessoas avulsas, pessoas simples, e em que o RIR, quando digo também que para poder caminhar é preciso o pé direito e o pé esquerdo, o RIR é um partido que é de incluir. Essa frase também é uma frase simpática, porque não obriga a comprometer-se com nada, nem com a esquerda, nem com a direita, e pescar em todas as águas. Não, eu quando lavo a cara, não lavo só uma parte. Mas isso é uma imagem, e a minha pergunta é como é que politicamente as pessoas não votam só em pessoas, votam em posições políticas. O RIR não é só o Tino, quem fez o programa do RIR, não, muita gente. Porquê é que não conhecemos mais ninguém? Não conhecem ninguém. Se nós fazemos congresso, fizemos um congresso num coreto, em São Lázaro, você nunca viu nenhum partido a fazer um congresso num coreto. O coreto simboliza o palco do povo, onde toda a gente pode assistir. Tem consciência que um partido pequeno pode fazer um congresso num coreto, um partido maior é mais difícil. Mas eu se fosse teta de uma televisão e se soubesse que havia um partido que ia um coreto em que mais importante ter pessoas eram árvores, porque o meu partido não é um partido só das pessoas, também das árvores, e ninguém teve a coragem de ir lá filmar e mostrar, porque sabia que aquilo ia ter impacto e as pessoas iam gostar. Portanto, e há muita gente que ou se fomos completamente abafados, porque nós sempre mandamos para a comunicação social a dizer, tivemos um segundo congresso aqui em Lisboa. O Mas isso é a vossa proximidade ou não com a comunicação social? Aproximar os cidadãos não é por via da comunicação social. Isto é assim, nós mandamos para a comunicação social e vocês vão ao PST, vão ao PS, porque o alvará é o mesmo. Eu tenho a certeza que quando vamos a votos, o quadrado é do mesmo tamanho, mas há pessoas que pensam que não. Há pessoas que não. E as urnas, quando abrem para uns, abrem para outros. O RIR teve um congresso aqui em Lisboa, na Expo. Teve no pavilhão do Algarve Moscavedo. Estivemos lá, aconteceu, ninguém foi. Sabiam, porque sabem, porque sabem. Quantos militantes é que tem o RIR? O militante, eu posso dizer que neste momento, nestes últimos 15 dias, triplicámos o número de militantes. Mas isso não sei quantos militantes é que corresponde, porque não sei quantos é que tinham antes. 90 a 110 neste momento, mas neste momento temos aí uma lista já de 300 e não temos mais 500 ou 600, porque houve frações de outros partidos que quiseram vir para o RIR, ou
blocos de partidos concorrentes que queriam, até lhe posso dizer que até alguns até queriam, pensavam que o RIR estava à venda e até queriam comprar o RIR, como se fosse possível comprar um partido num país democrático. Numa entrevista sua há 5 anos, recordou que tinha sido presidente de junta, que é o cargo mais próximo das pessoas, e que, sendo o Presidente da República o cargo mais distante das pessoas, queria que deixasse de o ser. Mas um Presidente de junta é o mais próximo das pessoas porque está fisicamente mais próximo delas e são menos pessoas. Isso também conta, não é? Sim. Como é que consegue falar todos os dias com 10 milhões de pessoas? Ou seja, se for eleito Presidente da República, como é que consegue ter o mesmo tipo de proximidade que tem um Presidente de junta com 10 milhões de portugueses? Às vezes nem é preciso o Presidente da República falar para ser percebido. Às vezes o Presidente da República, se estiver calado, em algumas situações, 10 milhões percebem. Mas isso pode-se dizer deste Presidente da República. Este Presidente da República até é um Presidente relativamente próximo das pessoas. Não, eu não tenho nada contra o cidadão Marcelo. Eu não estou a perguntar a sua opinião sobre o cidadão. Com ele é tocar-te lá. Eu estou a dizer, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não o cidadão, tem até uma relação relativamente próxima dos portugueses. Isso até às vezes é uma crítica que lhe fazem. Não é? Mas o grande problema, mas vocês também sabem que às vezes tem uma relação mais próxima com certos portugueses. Pronto, e é isso que às vezes... O que é que quer dizer com isso? Porque é muito fácil uma pessoa ser forte com os fracos e fraco com os fortes. Acha que Marcelo Rebelo de Sousa é forte com os fracos e fraco com os fortes? Eu tenho a ser, porque muitas vezes devia ter pulso e não ter pulso. Mas quer-me dar algum exemplo? Não, muito exemplo, ou mesmo de tanques e não sei o que mais. Depois apareceram meia dúzia de quilos de folheta, não sei o que. E muito show-off. Aquilo para mim não era um caso, não é? E deu-se muita importância. Acha que tanques não era um caso? Não, acredito que não era um caso. Acredito que se nós tivéssemos mísseis aí, daqueles bombas atómicas e não sei o que mais. Então, mas aí qual foi o erro de Marcelo no caso de Tancos? O erro de Marcelo foi no fundo, em que há várias pessoas, cada macaco no seu, e tinha que acreditar, porque na altura tentou-se encobrir, e ele cerdeava tudo aquilo que ele sabia. Acha que ele sabia? Acho que ele sabia. Porque se o Presidente da República não sabe, se o Presidente da República mais ninguém sabe. Os candidatos que se apresentam sendo fora do sistema, e eu estou a partir do princípio que se considera fora do sistema, costumam defender mudanças no sistema político. Defende a redução do número de deputados ou alguma mudança no sistema? Defende a redução do número de deputados. Claro que defendo. Portanto, defende que o PCP, o Bloco de Esquerda, a Iniciativa Liberal e o Chega e o LIVRE devem perder os seus deputados, porque essa é a consequência. Antes, pelo contrário. Essa é a consequência. A minha reforma é que ganhem. Mas como ganham? Se diminui o número de deputados... Não, já vou dizer. Então diga-me. Nós temos 22 círculos. Temos círculos que têm 2 deputados. O círculo de Porto Alegre tem 2 deputados. O círculo de Évora tem 3. E depois vais mais 3. Imagina que o Alentejo tem 8 deputados. Quem diz 8, que é variável, porque nunca é certo. Às vezes uns círculos ganham, outros perdem. Não era melhor o Alentejo ter só um círculo e ter 8 ou 10 deputados? Não é melhor para Bragança e Vila Real? Bragança tem 3, Vila Real tem 4 ou 3, depende, não é? Imagina 7. Imagina, não era melhor, em vez de haver 2 círculos, um com 3 ou com 4, que são sempre os mesmos ali, e 7 ou 8, que depois era possível o Bloco, porque o Bloco nunca teve ninguém em Trás-os-Montes, porque o sistema divide Trás-os-Montes, divide o Alentejo. Mas acha que os círculos devem ser maiores, é isso? 8 círculos, quem diz 8 pode ser 9, pode ser 7, ok? E em que possa haver mais representação. Porquê é que quer reduzir o número de deputados? É porque eu vou-te fazer francamente esta pergunta. E mesmo é muito popular dizer que se quer reduzir o número de deputados, porque é muito popular ter um discurso contra os políticos. Eu não quero dizer isto assim, eu vou dizer, eu não fui eleito deputado. Eu consigo perceber a lógica de mais círculos, consigo perceber a lógica. 5 décimas, eu vou dizer, os círculos nominais, porque você viu também o círculo de compensação, porque é que em Portugal não há um círculo de compensação? O mesmo sistema que dos Açores, nós metíamos 1 ou 2 deputados. O MRPB metia o OIM. Eu percebi a lógica. A minha pergunta é, e reduzir, poderia fazer isso exatamente com o mesmo número de deputados que temos agora. Nós não temos mais deputados que a maior parte dos países europeus. Tem 90 ou 100 deputados. Pronto, também não sei o número mesmo ao certo, mas isto é assim, alguém sabe quem é o deputado, o 7 por Lisboa? As pessoas votam no António Costa, votam no PS, votam no líder, ninguém sabe. Há deputados que moram num apartamento e o vizinho ao lado não sabem que ele é deputado. Ao lado, imagina na terra, imagina no país. Vou-lhe dizer uma coisa que talvez seja... Os fregueses aqui desta freguesia também não sabem quem é presidente de junta. Portanto, isso às vezes também sabem nos meios mais pequenos, nas grandes cidades também não sabem. Isto assim, eu não tenho problemas nenhums em dizer, eu não tenho nada. E depois há deputados que estão ali mesmo. Eu ontem disse no debate com o André Ventura, em que... Ontem, hoje é dia 5 de janeiro, as pessoas não sabem quando estão a ouvir. Mas no dia assim, eu ontem disse, quando falavam da redução,
Imagina que há 230 deputados, tudo bem, na altura são, mas imagina que há um deputado que falta 20 ou 30 vezes. Se não é empresa as pessoas faltarem 10 vezes, o patrão despede. Há deputados que faltarem 20 ou 30 vezes, claro que tem que ser despedido. E não vai ser despedido para colocar outro. Não importava se no final da legislatura só houvessem 130 ou 140 ou 150, porque os partidos também têm que ter responsabilidade. Eu também disse meio a brincar e meio a sério, o André faltou muito. E faltou muito porquê? Porque ele nós já vamos ao debate com o André Ventura, porque eu lembro-me dessa borla que deu a André Ventura. Porque não tem ninguém para lhe marcar a presença por ele. Toda a gente sabe que há muitos deputados que não aparecem. O André Ventura agradeceu-lhe, o André Ventura, que é um dos deputados mais faltosos, agradeceu-lhe essa borla que lhe deu, dizendo que há outros piores do que ele. Eu também quis... Não o responsabilizou por isso. Não é responsabilidade. Eu também comento que é um partido pequeno. No fundo, não tem a mesma máquina que os outros partidos. O Chega? E se for... Anda aí pelo país e veja a quantidade de cartazes que tem. Não é um partido pequeno. Eu sei que há várias ondas, né? Eu respeito muitas ondas e respeito a onda do André Ventura. Eu quando vejo uma pessoa lá em cima, eu tenho que perceber porque é que está lá em cima e quem é que está a levá-lo ali. E todas as ondas desaguam em dois sítios. Ou na areia, ou batem contra as rochas. E há uma coisa que eu tenho a certeza. Eu já vi muitos tubarões, mesmo a desaguar na areia, e depois é preciso o povo humilde dar-lhes a volta para tentar que eles voltem à água. E é muito difícil. Deixa-me voltar ao sistema político. Que a gente já vai falar do André Ventura, só estou a interrompê-lo porque mais à frente queria falar do André Ventura. Disse também que as pessoas queria que as pessoas pudessem escolher os seus deputados. Essa proposta que fez o Manel, o António, o Daniel como é que faria isso? Porque a proposta de círculos maiores até faz o contrário, não é? Portanto, hoje as pessoas, é mais fácil as pessoas de Porto Alegre saberem quem são os seus dois deputados do que se o círculo for maior. Mas não sabem, porque os partidos mesmo em círculos pequenos como é que... não metem as pessoas, mesmo em Porto Alegre não metem gente de Porto Alegre, nem metem gente, percebe o que eu estou a dizer, porque quem controla ali então como é que punha as pessoas a escolher os deputados? Eu acho que um deputado, eu fui deputado pelo Círculo do Porto. O líder do municipal também foi deputado pelo Círculo do Porto e não entrou, e era o líder, entrou porque é mais fácil entrar por Lisboa. Eu acho, mas muito honestamente, que um deputado do Porto não devia poder ser candidato por Lisboa, nem do Lisboa, nem tinham que ser de lá. Tinham que ser de lá. Assim, tinham que estar recenseados. Mas tinham que estar mesmo, mas não é arranjar ali uma morada. Isso não quer dizer que as pessoas escolhessem os deputados, não é? Mas deviam, porque assim, porque uma pessoa de Lisboa ser candidato de Porto Alegre, ele não conhece nada, sabe o que eu estou a dizer? E há gente de Porto Alegre que se conhece e estava mais preparado para defender os interesses de Porto Alegre. Se bem que, como sabe, os deputados não servem para defender os interesses da sua região, servem para defender os interesses do país. Não, mas isto é assim, os deputados que eu conheço no Parlamento não estão a defender os interesses do partido, estão a defender os interesses dos partidos. E às vezes os partidos não defendem os interesses do país. Bem, muitas vezes. E às vezes, porque é que às vezes quando as ideias são muito boas de direita, né? PS, quando está no poder, né, tem uma ideia que o PSD tinha igual quando estava na oposição, e depois acontece muitas vezes isso. Os partidos quando chegam ao poder mudam, porque se Vitorino Silva chegasse ao poder também não teria que mudar algumas coisas. Não, eu não quero chegar ao poder. Então porque é que concorre? Não, quando digo o poder, porque o poder não sou eu que mando, eu concorro porque o povo tenha poder. O povo tenha poder. Isso é o que diz qualquer político. Não é o que diz. Ou seja, quando digo, e digo muitas vezes isto, em 900 anos de história, o povo foi sempre figurante. Eu acho que um dia porque o povo paga sempre a fatura. Nós já tivemos vários regimes e o povo é sempre o mesmo. E é sempre o mesmo a pagar. Eu quando digo que o povo tem que deixar de ser figurante e um dia chegar ao papel principal, e não tenho dúvidas nenhumas que um dia o povo vai ter o papel principal. Então deixa-me pegar por aí. Ouviu dizer também numa entrevista que os outros políticos só aparecem ao povo nas eleições. Claro. Mas nós só ouvimos falar da sua atividade política e cívica, estou a deixar de fora a sua atividade cultural ou recreativa, nas campanhas eleitorais. Não. Que atividade cívica e política teve desde as últimas eleições a que concorreu? Através de patreon.com/perguntar-não-ofende pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Eu dou formação, você sabia, eu dou aulas desde 1900. Isso não é uma atividade. Eu fui presidente, como voluntário? Fui presidente de uma associação. Não, dou aulas. Dizer, eu tenho o meu emprego e quando é preciso haver quem ensine, e vou para Aveiro, vou para Viseu. Mas no contexto da sua atividade profissional? Em que sou requisitado pelo Centro de Formação Profissional. Isso é a sua atividade profissional. A minha pergunta é a atividade cívica e política. Olha, eu já fui presidente de junta, já fui delegado de turma, já fui dirigente associativo.
legislativo, já fui na escola, na minha velha escola, criei a Associação de Pais. Eu sou uma pessoa muito interventiva. Não tenho dúvidas disso. A minha pergunta é, desde as últimas eleições a que concorreu, que foram as eleições legislativas, acho que não estou enganado, não é? Portanto, as últimas eleições que concorreu foram estas últimas eleições legislativas, que atividade cívica e política, eu estou a fazer esta pergunta com base numa acusação que fez aos outros, que só aparecem na altura das eleições. Eu sou presidente de um partido político, há bocado disse, e sou presidente de um partido político, e estando no terreno, se temos militantes com o país, se isso não é... Então, mas isso é exatamente o que fazem os outros políticos, que são dirigentes políticos, e o Vitorino diz que só aparecem em momentos eleitorais. Não, eu ando sempre no terreno, isto não tenho dúvidas nenhuma. E não acha que os outros políticos não andam? Eu não quero ser o melhor a nada. Quem conhece o Vitorino ou o Tino sabe que há uma coisa que eu tenho, mas tenho mesmo a certeza: o homem que faça a mesma coisa uma vida inteira morre analfabeto. Uma pessoa que queira ser o melhor numa coisa vai deixar muitas coisas para fazer. Quem me conhece sabe que eu, nestes 49 anos, nunca tive medo de experimentar um bocadinho de tudo. A minha vida não é só política, se pensa que é só política. Eu tenho 5 livros, eu tenho mais livros publicados que o Presidente da República. Claro que o Marcelo já falou de mais livros do que eu. É fácil falar dos livros dos outros. É muito fácil. Mas eu lancei um livro em Nova Iorque, na Biblioteca Pública do Mundo, e não foi lá nenhuma televisão portuguesa. O Marcelo, se fosse apresentar um livro de outro a Nova Iorque, estava lá para as televisões todas. E este livro foi apresentado em Nova Iorque. Na apresentação em Newark, no Sport Clube Português, levei 200 e esgotei. Está a ver? Houve 200 ou 300 portugueses de Nova Iorque, quando o Lutino lá foi, e foram à apresentação do livro. Claro que depois, eu quando digo que sou pai, que é vida, quando digo que sou pai, eu tenho muito orgulho em ter a minha vida, porque não é só olhar para os outros, às vezes também temos que olhar para dentro. Mas isso tudo isso se aplica aos políticos que dizem que só aparecem em eleições. Há muitos políticos, eu quando digo que há muitos políticos, que chegam ao final que tiveram tantos cargos, tanto trabalho, que nem viram os filhos crescer. Eu também não posso fazer tudo, porque também quis ver a minha filha. Tem consciência que se fosse eleito Presidente da República não ia ver, e isso iria acontecer assim, e é esse cargo que está a concorrer. Não, ser Presidente da República é muito mais fácil que ser Presidente de Junta ou que ser Conselheiro. Não diria Presidente de Junta, mas seguramente é mais fácil do que ser Primeiro-Ministro. O Presidente da República tem 300, 700, 900, nem me interessa ver quantos. Sim. Sei que tem muitos, porque quando eu vejo na rua, não beijo ninguém. Beijo ali os jornalistas, porque aquilo está tudo. Mas quando vou ao gabinete dele, eu para chegar lá, eu e todos passamos por 50 pessoas. Eu, se for Presidente da República, não é preciso passar por tanta gente. Seja, por acaso, eu acho que essa acusação seria... Eu não posso esquecer que há 5 anos atrás... Todos os presidentes seria... Mas para Marcelo Rebelo de Sousa não é uma acusação muito... Porque o Marcelo Rebelo de Sousa, como sabe, anda na rua sozinho, fala com as pessoas, e não é só quando estão televisões. Há 5 anos atrás, eu fui a uma entrevista na TVI, e estava a entrevistar a mim e outra vez estava lá o Marcelo, e claro que eu estava ali a pensar que estava de igual para igual, e depois passado 15 dias o homem vai para assessor, o homem que está a entrevistar para Presidente da República, está a entrevistar ali 4 pessoas. O homem que era da TVI e que foi para assessor. E eu quando chega a SIC... Agora pode dizer o nome, estava a falar de Paulo Magalhães. Paulo Magalhães, pronto. Isto não pode acontecer. Isto não pode acontecer numa eleição para Presidente da República em que estão ali 3 ou 4 adversários, porque senti-me inquinado. Acha que há uma cumplicidade entre a comunicação social e o poder político? Há muito pescado olhos. Eu vou à SIC, quando vou à SIC também, naquele debate que só 2 ou 3, e quem me está ali a receber é a Ruela. E depois fico admirado quando depois, passado 15 dias, o Marcelo... E estou a dizer naquele órgão, em todos os órgãos temos gente em todo lado, e não teve noutros, depois as pessoas também começaram a perceber que já era demais. Isto não pode ser, não pode haver em pescanços de olhos, não pode haver. Diz que quem controla os partidos políticos são meia dúzia de pessoas, mas quem controla o RIR não é Vitorino Silva. Não. Na realidade é ainda menos... Porque há uma coisa que eu ouço muito, eu conheço relativamente bem a política portuguesa, partidos grandes e partidos pequenos. E ouço muitas vezes as críticas das pessoas que estão em partidos pequenos aos partidos grandes. Na realidade, os partidos pequenos tendem a ser menos democráticos e não mais democráticos, mais centrados numa pessoa. Ninguém neste país conhece outra pessoa do RIR que não seja o Vitorino Silva. Conhece o Lindino, conhece o Diogo Reis, conhece a Marta, conhece o Rafael, ponto gente... O Vitorino Silva conhece. Posso dizer assim. Sim. Mas não me conhece como dirigente do RIR, porque o RIR foi abafado. Porquê é que o candidato à presidência não é outra pessoa que não o Vitorino Silva? Não, porque é que é o mesmo que foi às legislativas e às outras presidenciais? Não, eu mesmo, eu quando digo, eu não tenho nada contra os partidos grandes, e é difícil ser dirigente. Aliás, não pode ter porque militou durante bastantes anos e foi eleito. Eu tenho muito orgulho em fazer parte da história do Partido Socialista. Há tanto um dia vamos nos cruzar.
certamente, não sei, eu não sei o amanhã. E tenho a certeza que vou ter muito voto do Partido Socialista. Há muita gente que ainda pensa que eu sou do Partido Socialista. O António Costa, quando é liberado de voto, também é liberado a pensar na minha candidatura. Acha mesmo isso? Eu ouvi-o dizer isso no debate. Acho mesmo. Acha mesmo que o António Costa, quando deu liberdade de voto, pensou no Vitorino Silva? Acho porque o António Costa é um jogador exímio, é um craque da política, e ele não quer que o Marcelo tenha 70%, 80%, porque se o Marcelo tiver 70%, 80%, vai levar um chute no rabo, não tem dúvidas nenhuma, porque o Marcelo só ainda não chutou porque precisava dos votos do Partido Socialista, ou não. Acha que Marcelo Rebelo de Sousa vai trair o Partido Socialista? Não, quem é que espeta facas? Quem está próximo, eles estão muito próximos um do outro. E portanto acha que vai trair? Eu quando digo que não gostei neste tempo haver em balanço, um embalar o outro, já são grandes para se embalar, ou em balanço mais de parte a parte. Não tem alguma... Não, agora falar do partido sobre o Rio, o partido já é de pequenos. É muito difícil de ser, e eu compreendo que, a ver, nos partidos as pessoas ficam de fora. E também compreendo que nos partidos pequenos há mais lugares que pessoas, e as pessoas zangam-se. Porque as pessoas que estão nos partidos vivem intensamente, percebe o que eu estou a dizer? Porque eu digo-lhe uma coisa, é a acusação que é verdadeira, que nos partidos mandam poucas pessoas, é ainda mais verdadeira nos partidos pequenos. É o que eu estou a dizer. Eu digo, não é o meu caso, eu sou o presidente, eu sou consensual, mas depois há gente que quer estar mais próximo, porque as pessoas gostam de mim. Vou-lhe perguntar uma coisa: o RIR existia se não fosse o Vitorino Silva? Existe. Porque ninguém pode dizer do Partido Socialista existia sem o António Costa, o Bloco de Esquerda existia sem a Catarina Martins, e o PCP sem o Jerónimo de Sousa, e por aí adiante. Você conhece o PPD, que na altura agora é o PST. Sim. O Sá Carneiro, uma altura da fase em que foi corrido. E o PSD sobreviveu. Não, o PPD. Não, foi corrido e depois voltou. E a grande figura do PSD desde sempre é o Sá Carneiro. E foi um homem que foi corrido, fundou, a meio foi corrido, saiu, voltou, entretanto faleceu, e é a grande figura do PSD. Não quer dizer que eu um dia até possa sair, possa voltar. É exatamente isso que eu estou a dizer. Por isso é que a minha pergunta é: se amanhã o Vitorino Silva disse que não queria fazer mais política, não queria falar, acha que o RIR continua mais? Claro, continua. Porque os partidos como o RIR, por exemplo, quando vemos o PDR, que foi criado pelo Marinho Pinto, mas temos vários partidos assim, e o que acontece é que depois esvaziam-se quando sai o líder. Mas não se esvaziam. Você viu o Marinho Pinto, pronto, e depois agora é o Bruno Fialho, não sei o quê, que é o líder do... Só sabemos porque há um cartaz a dizer que ele é... Era candidato, e que disse que tinha as assinaturas e não sei o quê também. Não, para ganhar 7.500 assinaturas é preciso mesmo para o terreno, percebe o que eu dizer? E há muita gente que pensa que a política é brincadeira. Se há uma coisa que eu tenho a certeza, o RIR, e eu a fazer política, foi sempre a sério. Há gente que me acusa que sou um homem do palco. Eu não sou só palco, eu quando estou... E é isto que eu acho que... Era exatamente essa, é que adivinhou a pergunta que queria fazer. Eu acho que a pergunta que eu tinha para lhe fazer. Eu acho que esse cromo que a Comissão criou, porque era o que lhe interessava, do corte e cosa, a comunicação do corte e cosa, porque no direto as pessoas sempre perceberam que eu sou desenrasco-me. Agora, quando não sou eu a montar e desmontar, ok? Porque eu tenho a certeza que... Aqui não é editado, portanto está à vontade. Deixa-me só fazer a pergunta. Morreu no domingo, no Ricardo Pereira, o cromo... Morreu, tem que ser que nunca mais ninguém da comunicação social vai tentar... Como está a ver, não estou a fazer uma entrevista, não estou a fazer uma entrevista a um cromo, estou a fazer uma entrevista a um candidato à presidência, por isso, aliás, é que lhe estou a fazer perguntas políticas. Daniel, não é por acaso que o meu próximo livro é uma caderneta de histórias. A primeira caderneta no mundo em que os cromos já estão na caderneta. Eu tenho histórias com muitos cromos. Eu nestes 49 anos cruzei-me com muita gente, com muitos cromos, e que as pessoas não vão adquirir os cromos, vão adquirir as histórias que eu tive com aqueles cromos, e vai ser muito bonito quando as pessoas forem aos quiosques e comprarem saquetas, e em vez de virem cromos vêm histórias. Eu estava mesmo, mas pegando na história do palco, a minha pergunta que tinha a ver com o Partido Socialista, com a sua saída do Partido Socialista. O Partido Socialista é um partido grande. Eu gosto. É mais difícil ter visibilidade num partido como o Partido Socialista. E a minha pergunta é se não tem alguma dificuldade em fazer política coletivamente com os outros, em vez de estar sozinho no palco. Eu tenho a certeza que se fizesse uma sondagem a todos os socialistas, se gostavam que o Coutinho fosse militante do partido, que tivesse um partido socialista. E eu tenho a certeza que 100%, porque eu não saí do partido escorraçado. Saí da mesma forma que entrei, com dignidade. Não sei zangar. Mas não foi isso que eu lhe perguntei. A minha pergunta foi se não saiu do Partido Socialista para poder ter um protagonismo que dificilmente teria no Partido Socialista. Eu quando estava no Partido Socialista, o que é que eu vi? Eu perguntava aos jovens, perguntava o que é que estás aqui a fazer? Eu estou aqui porque estou na faculdade e a única forma de eu ter um emprego é
é o caminho mais fácil. Havia gente que ia para os partidos para arranjar empregos. Isso acredito que E depois daí perguntava, Vitorino Silva não fez, até porque continua a ter a sua profissão de calceteiro. Olha aqui, porque eu nunca me encostei, eu desencosto. A grande diferença que existe entre o Tino e muita gente é que nunca se encostou, porque já se eu me quisesse encostar, mas não me quis encostar. Uma pessoa não é obrigada a encostar-se. Mas depois também perguntava aos pais, aquela geração dos 40, 50 na altura, o que é que vocês estão aqui? E eles diziam, olha, estou aqui porque eu tenho um filho que está agora na faculdade, é a única forma. E depois perguntava também, mesmo, eu via jovens, não sei, e perguntava-lhes o nome, e via que muitos nomes eram nomes de família. Repetidos, percebe o que eu estou a dizer? E quando via eles a fazerem as listas, não sei o quê, eu via que, por exemplo, em 100 deputados, pronto, 10 eram filhos de deputados. 10, está a ver? 10 eram filhos de deputados. Incrível. Vocês acha que, estou a perceber, acha que Portugal é um país... Quem faz as listas, de deputado... Acha que Portugal é um país de famílias, é? Não tenho dúvidas nenhumas que quem governa isto, agora cada vez menos, porque cada vez menos há família. Porque o conceito de família, mas não tenho dúvidas nenhumas que ainda aqui, isto é um país que as polícias já foram abolidas há muito tempo, mas ainda é governado por provincianos. Os provincianos não desapareceram. As províncias já desapareceram, mas ainda há muitos provincianos. Acha que a sua imagem pode contribuir para disputar votos com o André Ventura? Disse que queria falar do André Ventura, não muito, mas acha que pode contribuir para disputa votos com o André Ventura? Totalmente diferente, não. O meu voto é o voto de confiança. Eu tenho a certeza que toda a gente que vota em mim vota porque confia. E a prova é que há 5 anos quem votou em mim tirou o telemóvel, tirou fotografias, mandou, não teve medo, não se escondeu, teve orgulho, sabe o que eu estou a dizer? E há muita gente que vota Ventura, o meu voto, acredito que também tenha algum voto de descontentes. Mas a culpa não é minha de haver descontentes. Só que o meu voto é o descontente moderado. E acho que o voto do André Ventura é mais o descontente ressabiado. Ressabiado com o quê? Eu acho que o meu eleitor, eu conheço o eleitor porque eu ando no terreno e sei quem vota, porque as pessoas dizem. Há muita gente que diz, olha, eu vou votar Marcelo. Eu votei, não vou votar Marcelo. Eu quando há dias disse, pronto, o Marcelo apalhaçou um bocadinho as funções do chefe de Estado, não fui eu que disse, eu nunca diria isso. Só que quando andava no terreno a arranjar assinaturas, toda a gente me dizia, era isto, foi... Eu não percebi, o Marcelo fez o quê? Apalhaçou um bocadinho as funções do chefe de Estado. O Vitorino Silva não é propriamente o candidato mais xisudo. Eu até encontro em si alguns traços que o Marcelo Rebelo de Sousa também tem. Não estou a falar da palhaçar, não utilizo nem essa expressão para Marcelo, nem para si. Eu quando digo, eu não disse que o Marcelo era um palhaço. Sim, eu sei que apalhaçou a função, eu acho que atualmente eu nunca ia chamar, porque é uma pessoa que eu respeito. Até gosto. E não é o seu estilo, não costuma ter um estilo ofensivo. Eu quando digo, o Marcelo liga-me, eu ligo para o Marcelo, ele atende a chamada. À primeira, não há fila, ele liga para mim, eu atendo a chamada, até acho que somos duas pessoas próximas, mas somos adversários. Eu por ter telefone. Não, mas eu estava a perguntar noutra coisa, estava a falar. E muitos pontos de vista. Fez uma crítica, citando outra pessoa, sobre a forma como Marcelo exerce o seu. Não, outra pessoa, não. Eu quando digo isto, é uma coisa que eu não. Ora, eu não encontro uma grande diferença desse ponto de vista, apenas com estilos diferentes, entre si e Marcelo Rebelo de Sousa. Nós temos muito tem o mesmo género de informalidade, não é? E muito em comum. Isto assim, há 3 candidatos populares. Pronto, eu acho que tenho muito respeito pelos outros. E depois dos populares, há um que é só popular, que sou eu. Há outro que é popular-populista. E há outro candidato que é populista-popular. Mas há 3 candidatos que são muito, pelo menos a nível de ser conhecidos e não sei o que mais, e terem carisma. Porque carisma, não há pessoas de carisma. Não há nenhuma universidade no mundo que tenha a cadeira e coleciona a cadeira de carisma. Eu, ainda voltando ao André Ventura, o que é que acha de André Ventura? Ontem ouviu de ter um debate porreiro com o André Ventura, a expressão debate porreiro não é minha, é sua, usou-a. O que é que acha de André Ventura? E não estou a perguntar o que é que acha dele pessoalmente, isso não é relevante. O que é que acha dele enquanto candidato, enquanto proposta política? O que eu acho é que ele apanhou um filão, não é aquilo que ele defende. Ele não é de Chega, né? Ele usou o Chega para poder desaguar nas águas onde esteve. Acha que ele não é xenófobo? Não, e está a ser sustentado porque o PSD não gostou de ter perdido quando ganhou o Passo Coelho, não sei o quê, e sabe que o CDS está domesticado e sabe que se um dia quiser voltar ao poder tem que precisar dos restos. Pronto. E alguns restos, alguns votos... Está a dizer que acha que o André Ventura é um oportunista, é isso?
Não, eu não estou a dizer que é um oportunista. Eu, quando digo que o André Ventura... Está a dizer que ele não acredita nas coisas que diz, mas que quer utilizar para chegar ao poder. Isso costuma ser a definição de um oportunista. Eu acho que ele está a ser usado. Eu um dia disse ao Zé Maria, ele disse muitas vezes, a forma que eu ia mais para a ilusão, e eu acho o Zé Maria do Big Brother. E eu acho que o ponto que ele está a ser usado, pronto, ele um dia vai cair na realidade. E quando olhar para trás, porque eu hoje tenho 40 anos, e olhando para trás... Custa ver custa acreditar na imagem do André Ventura a ser usado, mas é difícil acreditar nisso. O André Ventura é tudo menos o que eu digo, você intelectualmente limitado. Não, eu quando digo isto é assim, às vezes o tempo, quando o Mário Soares foi um grande presidente, ganhou eleições, depois foi a votos outra vez e perdeu. E era a mesma pessoa. Há uma coisa que é o tempo. O André Ventura, se aparecesse aqui há 20 anos atrás, certeza absoluta que passava com a preciso. Aproveitou os ventos do Brasil, os ventos de Trump, os ventos de Le Pen e não sei o que mais. Só que o André Ventura esquece que o povo português não é o povo do Brasil, não é o povo da América, não é o povo de França. Acredita que nós somos... Não, muito mais civilizados, muito mais... Acho que acredita nisso. Tenho a certeza absoluta que o povo português é muito mais inteligente que esperto. Eu quando digo que há políticos que são inteligentes, não há povos inteligentes, não há povos mais inteligentes que outros. Isso acredita se calhar o André Ventura, não há povos mais inteligentes que outros. O povo está muito atento. Acha que é mais moderado o povo português? Não, o povo muito mais atento. E o povo de Portugal gosta de Portugal, e gosta de um Portugal unido como um todo. E quando eu digo que gosto muito de fazer caminhos e nunca irei fazer muros, mas vir alguém eu percebo isso, mas quando, por exemplo, André Ventura fala dos ciganos, não fala de uma coisa nova que foi importada dos Estados Unidos, fala de um sentimento que existe mesmo em Portugal e que já existia antes do André Ventura. Não, mas o grande problema, isto é assim, a culpa não foi do André Ventura, foi de uma certa comunicação que vende e que precisa daquele produto que não pode ter só o bom, porque uma comunicação que ponha só o bom vai à falência. As televisões geralmente nem põem o bom, não é só. E fico muito triste quando o alimento que dão às pessoas às vezes é o joio, mas tem há muito trigo e que a comunicação social não pega. E é isso que o André Ventura quer pegar. Percebeu que a comunicação social estava distraída. Naqueles coisas de ciganos em Louros e não sei o que vai. Apanhou a comunicação social distraída. Daria posse a um governo em que o Chega tivesse ministérios tão sensíveis, se fosse Presidente da República, daria posse a um governo em que o Chega tivesse ministérios tão sensíveis como a administração interna e a justiça? Eu quando digo, dizem que o André é um grande jurista. Pronto, às tantas percebe mais de justiça do que eu. Pronto, eu percebo mais de calçada do que ele. Não, mas tenho a certeza absoluta que se um dia o Chega tivesse votos, e para ter votos tinha que se transformar noutro Chega. Mas eu não estou a dizer ganhar eleições. Como sabe, não é preciso ganhar eleições para participar num governo. E a minha pergunta foi, um governo de direita, provavelmente liderado pelo PSD, em que, eu não estou a inventar, porque foi o próprio André Ventura que falou do Ministério da Justiça e da Administração Interna. E a minha pergunta é se, como Presidente da República, daria posse a um governo em que o Chega tivesse Ministério da Administração, ministérios tão sensíveis como o Ministério da Administração Interna e da Justiça. Vou já responder. Eu para conduzir, eu hoje vim de Rancho aqui para Lisboa e tive que tirar a carta. Não posso conduzir sem carta. E de Rancho para Lisboa eu tenho que cumprir o Código da Estrada. O Código da Estrada, metaforicamente, é a Constituição. Se o Chega não cumprisse a Constituição, claro que não tomava posse. Isso é ponto assente, porque acima do partido A, B ou C é a Constituição. Ou seja, a primeira coisa é defender a Constituição. Portanto, a sua resposta é que daria posse. Agora, se ele pisasse linhas contínuas... Mas isso é depois, pisa depois, não pode pisar antes. Estou a dizer, é claro que ia exercer os poderes, porque eu vou dar um caso. O Jorge Sampaio não aceitou Paulo Portas como Ministro dos Negócios Estrangeiros por causa das posições que Paulo Portas tinha como, na altura, em relação à Europa. Um Presidente não serve apenas para cortar fitas e fazer discursos. Portanto, a minha pergunta... Mas fez muito mal. Se Paulo Portas não se viu para ser Ministro dos Negócios Estrangeiros... Como sabe, as posições de Paulo Portas na altura eram diferentes do que foram depois. E serve para estar na TV todos os dias e tem milhões de pessoas a ver. Não, por amor de Deus, eu acho que fez muito mal. Percebe o que eu estou a dizer? Porque não apoiou a Câmara de Lisboa. Percebe o que eu estou a dizer? As pessoas não devem, pode ter a certeza. Eu, se fosse Presidente da República e o Paulo Portas fosse para Ministro de qualquer coisa, mas eu dei-lhe um exemplo. A minha pergunta é: se for Presidente da República,
nós podemos ter André Ventura como ministro da Administração Interna ou como Ministro da Justiça. Não, se quando fizer a caminhada, cumprir os sinais de trânsito... Mas acha que está a cumprir? Não, eu estou a dizer que se transgredisse era... Não está se... Eu estou a perguntar, acha que neste momento, neste preciso momento, com as posições que nós conhecemos de André Ventura, quer sobre o Estado de Direito, quer sobre minorias étnicas, ele pode ser Ministro da Administração Interna ou Ministro da Justiça? Eu não vou deixar fugir desta pergunta. Não, mas eu respondo. Sim. Quem passou o albará ao Chega foi o mesmo que passou o albará ao PST, ao Eu não estou a perguntar se legalizava ou Chega, estou a fazer outra pergunta. Não, o que eu estou a dizer, eles têm o albará. E quem tem licença, estás o que eu estou a dizer? E a licença é igual para todo. Agora, há muitas coisas que eu não concordo, mas eu também não posso dizer mal de tudo, porque há muitas coisas que muita gente concorda que ele defende. Portanto, assumo, não estou enganado, acho que percebi bem, que daria posse a um governo que tivesse André Ventura como Ministro da Justiça ou Ministro da Administração Interna. Se eu cumprisse, tal como eu venho conduzir, cumprisse as regras, os sinais de trânsito, se não transgredisse, não pisasse linhas contínuas, e as linhas contínuas é metafóricas, agora se cumprisse os sinais de trânsito, se respeitasse as regras de trânsito. Daria posse a um governo minoritário, sem o apoio, agora já não estou a falar do Chega, já passámos esse assunto, daria posse a um governo minoritário sem apoio no Parlamento, como fez o atual Presidente da República com o atual governo. Ou seja, nós temos um governo que é um governo minoritário, não é sequer como a geringonça, porque há 4 anos havia um compromisso de 2 partidos de garantir uma maioria. Uma coisa é o casamento, é o casamento, outra coisa é um romance de fim de semana. Sim. Ou de verão. Toda a gente sabe que na altura, para despacharem o Passos Coelho e o PSD do governo, quiseram fazer o romance de verão, mesmo sabendo que aquilo não ia ser duradouro. Durou 4 anos. Durou uma legislatura inteira. Foi um verão mais longo, ok? Foi um verão mais longo. Não, só tem que durar uma legislatura, não tem que durar a vida toda. Mas foi um verão mais longo. Portanto, a gente sabia que havia muito fingimento. Não é preciso ser letrado para perceber que aquele namoro era de ocasião, e a prova é que... E quanto à pergunta que eu fiz, daria posse a um governo que não tivesse maioria parlamentar, como é o caso deste governo? Eu não tinha problemas nenhuns, daria sim, senhor. Se o próximo orçamento não for aprovado, dissolverá a Assembleia da República e marcará eleições? Ou deixará o país em duodécimos? Não, eu tenho a certeza que o próximo orçamento vai ser aprovado. Isso não depende de si, isso depende dos deputados. Não, depende. O Partido Comunista tem 17 ou 15, não sei quantos, né? E quem lá está, se puder estar mais 2 anos, porque eles sabem que nas próximas vezes podem ter 5 ou 6. E eles ao votar vão defender sempre ali a sua continuidade no Parlamento. Assim como o Bloco pode ter mais ou menos, mas também que não querem correr o risco de haver eleições e em vez de terem grupos parlamentares aí com 17 ou 18, terem com 4 ou 5. Como sabes, já houve orçamentos chumbados e já houve legislaturas que não acabaram. Eu compreendi, portanto, acho que esse risco não existe, mas não, se acontecer... Não querem correr as ondas, os ventos, eles não, os partidos, tanto o Bloco de Esquerda como o Bloco de Esquerda como o PCP não querem correr riscos e os deputados que estão lá têm a certeza absoluta que vão fazer tudo por tudo para chegar... Farão tudo por tudo. E imagino que isso não acontece. E se o orçamento é chumado, marca novas eleições ou não? Vamos estar aqui a cenários de política não estão aqui à minha frente, ok? Mas a minha opinião, quando dizem que o governo vai cair, é tudo tem. Vejo muitos líderes, Rui Rio, a dizer que para o ano o governo vai cair depois das autárquicas. Tenho a certeza que eles vão proteger, porque eles vão tentar fazer tudo por tudo que as eleições serem o mais longe possível. O que teria feito de diferente do atual Presidente da República na gestão da crise pandémica? Olha, há uma coisa que eu não fazia, pronto, não era o primeiro a ir para a varanda ali, estou em quarentena, não sei o que, eu acho que resguardar. Eu acho que foi muito exagerado. Eu isso não fazia de certeza absoluta. Claro que na altura as pessoas tinham medo, as pessoas não sabiam o que é que se passava, mas vi muito folclore. Eu não fazia de certeza absoluta quando 2, 3 meses à espera que houvesse uma pessoa com Covid. E depois quando há uma pessoa com Covid vais 15 dias ou um mês à espera de um morto e não sei quem mais. E todos contentes a visitar um no Porto, outro em Lisboa, o primeiro-ministro e não sei o quê, porque dava focos para estar ali ao lado, ali por videoconferência, a falar com os de Covid. E na altura morreu meu Deus, agora morrem 70, 80, 90. E parecem que já não há pessoas que não morrem e agora só mostram gráficos. E mais importante que mostrar os gráficos é mostrar pessoas, porque eu se for o Presidente da República, mais importante que ser o Presidente dos gráficos é das pessoas. E neste momento eles não dão muita importância à vida das pessoas. Ouviu dizer que é contra a extinção do CEF, porque o episódio com o cidadão ucraniano
foi um caso isolado. Como é que se sabe que foi um caso isolado? Há relatórios de 2018 a avisar para o risco daquilo acontecer e, entretanto, saíram várias notícias que nos dizem que não se trata de um caso isolado. Ou se saíram várias notícias, as notícias na altura não tivessem tido tanta força. Eu pensava que o Ministério até tem força. Não, é um caso isolado, porque eu tenho a certeza. Não, esse caso isolado não é, porque sabemos tanto ministro, mais. Ou se quando me dizem vamos pedir um ministro, também fico às vezes triste quando há muita coragem para despedir os diretores gerais e não há coragem, na minha terra até se diz. Sim. Para despedir ministros. Está a falar da Ministra da Justiça não estou agora. a dizer neste caso, estou a dizer em vários casos, porque o povo já está farto de ver ser o elo mais fraco a ter que ser... Acha que Eduardo Cabrita devia ter sido demitido? Não, eu não acho que ele devia ter sido demitido. Eu acho que devia haver coragem do primeiro-ministro para dizer demito ou não demito. Diz muito, ouvi, penso que foi no debate de ontem, dia 4 de janeiro, dizer que era mais povo que os outros candidatos. Porquê que é mais povo que os outros candidatos? Mais povo porque eu chego ao final do dia ali com os trocos contados. Está a ver? E não temos... Mas a minha pergunta é, porquê é que acha que é mais povo que os outros candidatos? Porque estão muito mais próximos do povo, estão misturados com o povo. Está a ver? A rua é o meu habitat natural. E acha que isso lhe dá mais qualidades para ser, por exemplo, Presidente da República? Não, estou a perguntar sinceramente se acha que isso tem uma... Eu acho que percebo o povo. É uma mais-valia... Não tenho dúvidas nenhumas que percebo o povo melhor que os outros meus adversários. Está a falar de pessoas, das pessoas que são a esmagadora maioria da população portuguesa. Eu não estou a falar que são pessoas que têm, como disse, vou usar a expressão que utilizou, que contam os trocos ao fim do mês. É dessas pessoas que está a falar. Não tenho dúvidas nenhumas que vai no autocarro e não sei o quê, que fica sem gasóleo na beira da estrada e não sei o quê, às vezes cortam a luz. Ou sou uma pessoa normal, está a perceber o que estou a dizer? Ou seja, eu não vejo, eu nunca vi nenhuma greve de políticos, nunca vi os deputados fazerem greve. Também não podem, não podem no sentido claro que não podem, não é suposto ser uma profissão, não é? Mas eles preparam, por amor de Deus. Porque a pergunta que eu tinha para lhe fazer a seguir é se é preciso ser, ou seja, se é preciso contar o dinheiro ao fim do mês para defender políticas contra a pobreza. Não, eu quando digo, há gente muito rica que são muito pobres de espírito. Mas não é disso que eu estou a falar. Não, mas eu estou a dizer, eu não sei qual foi a pobreza que me falou. Eu quando digo que a minha mãe ficou com 8 filhos pequenos, é duro. Imagine uma mulher, hoje há mulheres que têm um filho e vêm com dificuldades para os criar e uma mulher... É exatamente isso que eu estou a perguntar. Se é preciso ter passado, se acha que é preciso ter passado por essa experiência para... defender políticas contra políticas sociais. As pessoas são o berço. Não é no infantário, não é na escola primária, não é nos ciclos, mas professores. E há pais que não sabem ser professores, quando não sabem educar. Há pais que não sabem fazer os filhos, ensinar os filhos a levantarem-se cedo. Uhum. Há pais que não sabem, está a ver, no fundo ocupá-los. E há muita gente desocupada. E eu quando digo que nunca pedimos esmola, na altura em que não havia sucesso e não sei o que mais, e todos os meus irmãos se ingraram, estão todos bem na vida, tenho irmãos formados e não sei o que mais. Tenho uma filha, que eu digo muitas vezes, que é filha de um calceteiro, e em que estou nas melhores faculdades do mundo, em que na FEP, é uma grande faculdade, que é o quadro de honra, aqui na Católica de Lisboa terá um mestrado, vai dar acesso para empresas de todo o mundo, o quadro de honra também, alunos de todo o mundo, em Inglaterra, em Aston, segundo o The Guardian, a melhor faculdade de 2020, alta distinção. Agora é possível um calceteiro ter uma filha a poder lutar de igual, está bem, com os outros. No meu tempo, não era, no teu tempo, não era, no teu tempo. Ou seja, a primeira doutora que houve em Rãs foi a minha secretária de junta. Eu não me esqueço, quando foi presidente de junta de Rãs, eu tinha 21 anos, eu queria pôr Rãs no mapa e tinha que fazer uma lista. E tinha que começar por algum lado. E um dia chega à casa da Lúcia, que era a única doutora em Rãs, e disse, Lúcia, eu quero pôr Rãs no mapa e precisava que tu me ajudasses. Não te importa ser a minha número 2? E a Lúcia, que era a primeira doutora de Rãs, não teve vergonha de ser número 2 de um calceteiro. Há muito doutor que tem complexos dos calceteiros, do trolha, do canalizador, do homem que vai pôr casa quando está a chover, precisa de um homem para lhe tirar a água que cai no quarto e dá-lhe importância. Mas quando passa por ele na rua, não lhe passa bola nenhum, vira a cara para o lado.
Precisamos todos uns dos outros e temos que jogar como um todo, está a ver? E não pode, todos somos necessários, está a ver? E há no fundo de graus, há muita gente que pensa que é de graus, mas esquecem-se que o voto de um juiz é o mesmo voto de um calceteiro, é mesmo o único, de um trolho. Ninguém há líderes partidários, é mesmo o único, há os únicos dois momentos em que vivemos. O Rei Rio até queria, já ouvi, até queria que ou pessoas que não votassem, que as pessoas votassem em função da sua inteligência e do seu currículo. Não sei. Eu nunca perdi tempo a fazer um currículo. E o grande problema é que se perde muito tempo as pessoas fazerem um currículo e que mandam um currículo e que vão para o caixote de lixo. Há muita gente que é doutor e que está ali a receber currículos, às vezes para humilhar pessoas, está a perceber o que eu estou a dizer? E temos que dar dignidade, está a ver? Temos que ser sérios e temos que ser um país organizado. Não é possível um país em que os jovens, para mim, contam e contam muito, tirem o curso de uma sexta-feira e na segunda-feira da frente não têm emprego. As universidades não servem só para receberem as propinas. As universidades também têm que criar condições para lhes darem o curso muito bem, ensiná-los, está a ver? E passá-los eles sabendo, mas na segunda-feira da frente têm que ter uma colocação, senão que deixem de ter subsídios do Estado. Não me respondeu à minha pergunta, se acha que, ou se calhar respondeu e eu não se acha que alguém que passou, que contou o dinheiro, parece uma melhor expressão, que conta o dinheiro ao fim do mês, está habilitado para perceber melhor as dificuldades dos portugueses no exercício do poder político. Então, porque isso leva-me a uma segunda pergunta. Responda às duas juntas porque é a mesma. O Vitorino Silva não é mulher. Sim. Portanto, não conhece os problemas específicos das mulheres, pelo menos nunca os experimentou na pele. Não conheço. Não experimentou na pele. Uma coisa é ter estado próximo deles. O Vitorino Silva não é imigrante. E, portanto, não é imigrante cá em Portugal. Não conhece os problemas dos imigrantes. Não conheço. Experiência, que eu estou a dizer por experiência própria. Própria. Sabe que eu tenho 4 irmãos saírem a chorar. Quando alguém os manda partir. Acha que é muito... Mas eu não estou a dizer é imigrante, eu estou a dizer imigrante em Portugal. Ser imigrante em Portugal. E portanto a minha única pergunta é, eu acho que a experiência pessoal tem muitíssima importância na política. Não tenho a menor dúvida que tem, e por isso mesmo é que o Parlamento deve ser diverso. Eu acho, aliás, que um dos gravíssimos problemas do nosso Parlamento não é sequer a falta de diversidade regional, é a falta de diversidade social. O Parlamento português não representa socialmente a realidade do país, porque se tornou numa profissão, a política tornou-se uma profissão. A minha pergunta é, o Vitorino Silva puxa muito no seu discurso, e é legítimo, o facto de ter uma experiência social e económica que se distingue da esmagadora maioria dos políticos. E a minha pergunta é se isso não vale para as outras coisas, ou seja, se há experiências que o Vitorino Silva não tem, e se acha que por isso não está capaz de defender os direitos das mulheres ou, por exemplo, os direitos dos imigrantes ou tantos outros ciganos ou do que seja. Um Presidente da República, o Marcelo, não percebe tudo. Às vezes até dá a imagem, que só ele é que fala, não é? Que percebe tudo. Ora, um Presidente da República tem que escolher os melhores em todas as áreas. E os melhores não têm que ser amigos. Os melhores não têm que ser, percebes? Um Presidente, quem é que não quer trabalhar com o Presidente da República? Imagine que eu sou o Presidente da República. Eu estivesse aqui com o Daniel, o país precisa de si. Você não se importava de me ajudar naquilo que você é bom? Depende, para o que for. Não, na sua área, sabe o que eu estou a dizer? Não ia pedir para ser calceteiro, para calcetar ali em Belém, está a dizer? Eu tenho a certeza, quem é que não gostava de trabalhar ali com o Presidente da República? Trabalhando com o Presidente da República, com o Vitorino, estão a trabalhar pelo país, sabe o que eu estou a dizer? Ou seja, o Presidente da República tem que escolher os melhores em todas as áreas. Eu quando digo e critico, o Marcelo às vezes dá medalhas a quem ganha. E vem mais uma taça, e às vezes até pensava que ele não aparece ao lado das pessoas de quem ganha, aparece ao lado da taça. Às vezes é aquela necessidade mesmo de aparecer, há quem gosta de aparecer à beira de pessoas. Mas também é preciso ter coragem também para dar medalhas a quem perde. E o povo português, nestes 900 anos, foi quem mais perdeu e nunca recebeu uma... O que é que isso quer dizer? Politicamente, o que é que isso quer dizer? Eu percebi a frase. O que é que isso quer dizer? O povo português merece uma grande homenagem, E o que é isso politicamente, dar uma homenagem ao povo português? Claro que é dar as melhores condições de vida, imagino eu. É uma comenda simbólica, mesmo simbólica, não custa mesmo. Ao povo português? Todo? Ao povo português, ao todo. Opa, percebe assim, que isso não tem nenhuma consequência? Não tem. Eu, que sou povo, sou rei, quando eu digo os peixinhos e não sei o que tem mais, se visse um Presidente da República a dizer esta comenda é um bocadinho tua, é um bocadinho tua, é um bocadinho tudo, esta comenda é para repartir por 10 milhões. Acha tão importante assim as comendas?
Eu acho que é muito Eu vou-lhe dizer uma coisa, mas isso sou eu. Não, Eu não valorizo nada as comendas. Portugal é um país cheio de comendadores. Eu quase sei, todos. eu nunca fui. E muitos deles não são nem vencedores nem derrotados, são só financiadores de campanhas. Mas pronto. Não, mas o que eu estou a dizer é que eu, se fosse Presidente da República, a primeira comenda que eu dava foi àquele povo que nunca desertou. O regime que já desertaram, outros foram corridos, mas o povo foi sempre o mesmo, porque há mudanças de regimes, mas as pessoas são sempre as mesmas. Os portugueses dar uma comenda aos portugueses que nunca desertaram. Esteve no Big Brother e na Quinta das Celebridades. Ser famoso é um objetivo político para si? Eu não, olha, eu não conseguia entrar num tipo de programas desses. Não, eu se tivesse que fazer um casting para ir a um programa desses, eu não ia, que eu nunca fui a um casting. E a piada é que as 2 vezes que fui, o programa já vai a meio. E liga-me os diretores da Endemol e da TVI a pedir-me se eu tinha preciso ser. Porque eu, quando há tanta gente para querer entrar num tipo de programa desses, e porque eu? E eu não vou, vocês são uns pescadores. Eu sou um peixinho, eu estou a ver a carne, eu estou a ver o carreto, eu estou a ver a sediela, estou a ver o isco, mas mostra-me o anzol. Porque há muita gente que às vezes vê ali o isco e quem está com a cana e com o carreto e com a sediela não diz que há um anzol por trás. E o que é que tinha naquele anzol? O poder fazer uma calçada à portuguesa. Promover a minha arte. Eu tenho um objetivo que é um dia, tal como o fado chegou a património mundial, a calçada portuguesa ser património mundial. Foi pela calçada portuguesa que participou nestes programas? Vezes. Você vai à Câmara de Porto, eu sou da Câmara de Porto, e a única exigência que eu fiz foi fazer uma calçada na Lesíria, e está lá feita, e na venda de Pinheiro. Mas não vou fazer uma pergunta sinceramente. Posso? Como participou, já agora faço uma pergunta, não é nenhum preconceito, comunicação, mas não acha que esse tipo de programas promovem um voyeurismo e uma forma de promove, o que promovem não é o melhor da sociedade? Não, eu tenho uma filha que me disse topo. Gostava, defendeu-me sempre. Eu não tenho vergonha, porque eu também estava comunicação. Eu não lhe perguntei se tinha vergonha, perguntei o que é que acha desse programa. Orgulho, nunca na vida arriscou-se. E em que estudei comunicação e aquele programa tem 2 milhões de pessoas que veem aquilo. E não posso esquecer que o Marcelo não falava de livros às 4 da manhã nem às 6 da manhã. Apanhou ali mesmo, às vezes nem havia intervalo. Às vezes quase que parecia que estava dentro da casa. Andou ali 15 anos ali a sugar, aquela gente estava à espera, aproveitou-se muito, porque quem ouvia o Marcelo falar sobre livros era o mesmo que via, porque o público é o mesmo. Aliás, até é mais, isto não tenho dúvidas nenhumas. Ou seja, porque que o Marcelo falava sempre antes da Big Brother? Muitas vezes não havia telejornal. O público é o mesmo. E eu quando digo que tenho... Mas não estão a fazer a mesma coisa, não? Não, eu estive lá, não fiz mal nenhum. Bem, eu não estou a dizer que fez mal nenhum. Algum dia, tá vendo, não cometi nenhum crime. Opa, adorei. A minha pergunta era o que é que achava a minha pergunta é o que é que achava destes programas, não é? Já percebi porque é que participou. Pessoas diferentes, ou seja, a nível psicológico, quem gostar de psicologia, de comportamentos, de reações, porque eu gosto muito também do direto, mas também gosto muito de tentar perceber aquilo que eles não mostram. E eu ali percebi o que é a comunicação. A comunicação que se mostra e a que se esconde. E aquilo que vocês veem em casa não é aquilo que eu vejo. Porque o grande programa de televisão não era o que eles mostram aos portugueses, era aquilo que nós concorrentes vemos. Isso não eram 2 milhões, mas eram mais 5 milhões. Disse noutra entrevista, aliás, a propósito disto do Big Brother, que Marcelo Rebelo de Sousa participa há 5 anos num Big Brother. Não, o que eu disse, eu critico-me por... O Marcelo está há 5 anos, é a mesma coisa. Não há diferença entre o Big Brother e a política. Acredita nisto. E a minha pergunta é se para si a presidência da República é o mesmo que um programa de entretenimento. Eu não estou a dizer o Presidente da República. Eu disse a presidência da República é o mesmo que um programa de entretenimento. Não estou a dizer a presidência. Eu estou a dizer, muitas das vezes, a forma de comunicar do Marcelo como Presidente é muito parecida com uma forma como a Endemol e a TVI é muito parecida. Acha que Marcelo Rebelo de Sousa é um entertainer? É um homem que percebe muito de comunicação. Mas isso é outra coisa. Para fazer política é preciso perceber de comunicação. Mas se acha que ele é um entertainer? Mas não acertamos sempre. Não, ou seja, assim, mesmo quem faz muito, né, às vezes não. Né. Agora, eu quando digo que o Marcelo tem 2 coisas que gosto muito, que é a inteligência e a esperteza. Mas eu acho que às vezes houve altura em que o Marcelo foi mais esperto que inteligente. E eu acho que a esperteza é o sal.
é o tempero, o sal ou o açúcar. E se tiver o sal a mais ou o açúcar, sabes, o produto pode ser muito bom, a carne pode ser muito boa, e eu acho que o grande problema do Marcelo é que às vezes deduziu mal o tempero. No global, exagerou na esperteza, foi? Não, no tempero, sim. Se não fosse candidato, e com isto terminamos, se não fosse candidato, votava em quem? Eu, se não fosse candidato, eu vou dizer, eu ontem fiquei muito contente quando vi num debate presidencial uma apresentadora mulher e duas mulheres. Fiquei muito contente de ver 3 mulheres ali. Não vai dizer que votava na Clara de Sousa. Se ela fosse candidata. Mas ela não é candidata. Se ela fosse candidata. Votava em quem? Não, o que eu estou a dizer. Votava numa dessas 2 candidatas, é isso que está a dizer. Não, o que eu estou a dizer é que fiquei muito contente. Mas não foi isso que lhe perguntei. O que eu lhe perguntei é quem é que votava. Pode-me dizer que não quer dizer ou que não votava em ninguém. O que lhe estava a dizer é que fiquei muito contente de ontem ver 3 mulheres e não me chocava nada que nas próximas eleições, ou daqui 2 mandatos ou 3 mandatos, houve alturas em que eram só homens, que para concorrer a Presidente da República fossem só mulheres. Muito obrigado, Vitorino Silva, por ter aceitado este meu convite. Nós regressamos para a semana com o último candidato que vamos entrevistar, que é Marcelo Rebelo de Sousa. E obrigadinho. Obrigado, foi um prazer. E muito prazer e muito boa sorte para a sua campanha. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.